Assuntos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o deputado federal Fábio Ramalho, do MDB. Deputado, bom dia. Prazer ter o senhor com a gente aqui mais uma vez. Bom dia, Rodrigo Freitas. Bom dia, ouvintes da Rádio Super. E bom dia a todos os funcionários que fazem a notícia e levam, sobretudo, a verdade para o povo de Minas e do Brasil. Obrigado, deputado. Quero começar com o senhor aqui com uma participação de um dos nossos ouvintes que me chamou a atenção, e eu tô falando do Batista, lá de Governador Valadares. Ele já mandou uma mensagem dizendo aqui: Rodrigo, o Café com Política hoje vai ser bom, viu? O Fabinho Ramalho tá cuspindo marimbondo com o veto do presidente Bolsonaro sobre a não inclusão da região leste de Minas e aqui da minha cidade na área da Sudene. Os políticos aqui estão falando em crise política com o governo federal. Vou começar jogando essa bola pro senhor aí, deputado, daquilo que disse o nosso ouvinte. O que o senhor pensa disso? E de fato tá certo, Batista, o senhor tá cuspindo marimbondo mesmo aí em função desse veto do presidente Bolsonaro? Olha, eu estou muito triste com o veto, mas estamos trabalhando para que este veto seja derrubado. Se for na Câmara, será derrubado. Se for no Senado, eu tenho certeza que será derrubado. O presidente Rodrigo Pacheco está trabalhando essa questão lá no Senado, e a gente tem trabalhado na Câmara. Então, a gente não tem dúvida que o veto será derrubado. Foi um erro da equipe econômica do ministro Paulo Guedes. Eles detectaram que teria um custo econômico que não tem. Eles sempre erram. E esse erro a gente vai agora consertá-lo lá no Congresso de novo, no sentido de que aquela região seja incluída na Sudene. E eu posso afirmar e garantir a vocês que essa região entrará na Sudene pelo voto da derrubada do voto através do Congresso, ou seja, da Câmara ou do Senado. O deputado, muita gente classificou como uma espécie de insensibilidade política do Ministério da Economia, da equipe do ministro Paulo Guedes, esse veto. O senhor compartilha dessa opinião? Inclusive viu o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, usando mais ou menos essa expressão de algo em torno de insensibilidade política. Eu tenho certeza disso. Eu compartilho que realmente há uma insensibilidade do Ministério da Economia, inclusive com as pessoas. Você hoje vê que tem muita gente no nosso país passando fome, e você tem recursos, muitos recursos para entupir os bancos de cada vez mais de dinheiro. Em época de pandemia no mundo inteiro, a primeira coisa que você faz é não pagar juros. Se o país deve juros, o país tem que fazer investimentos para voltar emprego para as pessoas, para dar dignidade às pessoas. E é o que eu não vejo hoje. Eu vejo hoje um país lotado de dinheiro, nunca se arrecadou tanto. Nós poderíamos estar fazendo a reforma tributária. O governo retirou, a equipe econômica retirou a reforma tributária, porque ele nunca se arrecadou tanto neste país. Essa arrecadação em excesso, ela não está indo para o bem do povo, ela está indo para encher as turras de bancos, encher as gavetas dos bancos, em detrimento de um povo que está sofrendo. Nós temos hoje 40%. Não adianta a economia crescer se ela não chegar para o povo. E a maneira que eu estou vendo, a economia está crescendo em alguns setores por si só, que é a questão do agronegócio, da mineração, que o Brasil é o país que mais produz no mundo. Ele tem essa capacidade de terras, de clima, e tem os melhores minérios do mundo. Então, ele está crescendo por si só. A gente quer que esse crescimento vá para o povo através, e a única maneira que você tem que o povo possa participar é fazer obras, é fazer estradas, rodovias, ferrovias, aeroportos, mais casa para as pessoas que precisam de casa. É dessa maneira que nós vamos voltar o país para o crescimento e, sobretudo, dar dignidade para quem está com falta de dignidade, que é o emprego, e ao mesmo tempo muita gente passando necessidade até para comer. Não adianta a gente precisa sim do auxílio emergencial, precisamos, mas o povo quer mesmo é emprego, o povo quer é trabalho, e a maneira de você dar trabalho ao povo é fazer com que a gente coloque a nossa infraestrutura para funcionar. O Brasil é hoje o país talvez invejado pela Europa e pelos Estados Unidos, porque aqui tem tudo para fazer, e no momento da gente fazer, a gente não sabe utilizar isso.
Deputado, ainda falando da questão econômica, o governo promete entregar hoje a reforma do imposto de renda, que é algo muito aguardado, até principalmente por aquelas pessoas que ganham um pouco menos e que absurdamente precisam pagar imposto de renda no Brasil. Há uma distorção nesse sentido que já vem de muitos e muitos anos. O senhor vê que há clima favorável para essa questão da revisão dessa reforma na cobrança do imposto de renda no Brasil? Eu penso que tem espaço para isso, mas além dessa reforma do imposto de renda, nós precisamos fazer a reforma tributária com urgência. Ela é necessária. As pessoas já não aguentam pagar mais impostos. A gente tem que, neste momento, saber que se você simplificar, você vai dar a quem quer produzir, a quem quer abrir o seu negócio, mais espaço para empregar mais gente. E neste momento a gente tem que pensar, o Brasil é um país que a cada dia você tem que contratar um contador novo, um advogado novo, porque cada dia surge um novo imposto, é uma coisa que você não viu. E quando você simplifica, a sua maioria das vezes, você dá auxílio a quem produz, a quem quer produzir, a quem quer abrir o seu negócio, dá ele visão do que realmente o que eu tenho que pagar é isso, o que eu não tenho que pagar é aquilo. Hoje nós cobramos o imposto no consumo. É um absurdo, o consumo é comida, a gente cobra imposto na luz, nós temos a luz mais cara do mundo, nós temos a água mais cara do mundo, e nós que produzimos comida, eu sou favorável. Se você, por exemplo, se nós produzimos muito, o que a gente produz, a gente tem que tirar uma parte da nossa produção para os nossos brasileiros. E o outro vai ser exportado, que seja exportado pelo preço que for. Mas o que ficar no Brasil, ele tem que ter um preço diferenciado. Até o minério, nós somos o maior produtor de minério, que é só chegar lá com a pá carregadora, jogar em cima do caminhão, o minério já está produzido em cima, já está aflorado na terra, e nós vendemos eles para os brasileiros mais caro. Por isso que a nossa material de construção está tão caro, a nossa parte de construção ficou tão cara, que a gente produz minério, vende o minério caro lá fora, e aqui vende ele mais caro ainda. Nós estamos conversando com o deputado federal Fábio Ramalho, do MDB. Deputado, outro assunto que está em discussão neste momento, que gera polêmica, é a PEC 32, que faz a reforma administrativa e muda muito a vida do servidor público. A gente já ouviu aqui deputados que são contra, deputados que são a favor, argumentos contrários, argumentos favoráveis. Também já ouvimos entidades sindicais para falar um pouco disso, porque é, como eu disse, uma mudança muito substancial na vida do servidor. De que lado o senhor se encontra nessa questão da PEC 32? Olha, primeiro a gente tem que começar pela reforma tributária, não é pela reforma administrativa, não. O encontro de um lado. Você não pode tirar direito de quem já tem direito. Você que tem que fazer reforma daí para frente, não para trás. Quem tem seu direito adquirido não vai contar com o meu voto, não. Eu penso que a gente não tem que fazer reforma administrativa primeiro. Se o governo realmente quer fazer alguma coisa, comece pela reforma tributária. Aí depois nós vamos pensar na reforma administrativa, mas discutindo com todas as pessoas, inclusive com os sindicatos, com todos os sindicatos, no sentido de que a gente avance e temos também preservar os direitos das pessoas. Eu não mexo no direito adquirido de ninguém. Isso não vai contar com o meu voto nunca. Tem faltado diálogo nesse sentido por parte do governo com as entidades sindicais, com os trabalhadores e até mesmo com o próprio parlamento para discutir essa proposta mais a fundo? Nós ouvimos esse tipo de crítica, por exemplo. Eu concordo. Assim, não há diálogo. A gente só consegue fazer as coisas pelo diálogo, pela conversa. A gente tem que ouvir todos os lados. A gente tem que colocar esse país para dialogar mais, para conversar mais. Nós temos que parar de brigar. Nós temos que parar de trazer uma eleição do ano que vem para este ano. A eleição do ano que vem, quem vai escolher o candidato a presidente, a governador, é o povo. É o povo que decide. Nós não precisamos trazer essa tona para cá, não. A gente precisa, nesse momento, vacinar as pessoas, levar mais saúde para as pessoas, levar comida para a mesa do brasileiro através do emprego. É isso que a gente tem que discutir naquela casa. Discutir isso com mais diálogo e com mais rapidez. Eu não sei se as pessoas vão aguentar, até quando eles vão aguentar. Nós temos um distanciamento hoje. Tem poucas pessoas ganhando muito e milhões de pessoas ganhando muito pouco, vivendo 40% na extrema pobreza. É isso que nós precisamos mudar.
Deputado, falando um pouquinho de política partidária, só citou 2022 e os bastidores do MDB em Minas estão pegando fogo nas últimas semanas. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, explicasse o que é que está ocorrendo, quais são as divisões que existem no partido e o que é que isso pode impactar nas eleições do ano que vem. O MDB, mais uma vez, caminha para não conseguir ter, de repente, um nome competitivo à disputa ao governo do estado, por exemplo? Olha, eu penso que isso aí a gente tem que esperar. Eu acho que o MDB tem que conversar mais, como todos os partidos têm que conversar. Todas as pessoas que fazem parte, deputados, senadores e o povo, tem que dialogar mais. A gente não precisa brigar, não. A gente não precisa entrar em crise. A gente precisa dialogar, conversar, e através do diálogo que a gente vai chegar. Eu acho que tem hora que a pessoa tem uma preferência para outro, o outro tem por outro, mas eu penso que com diálogo e com conversa a gente vai chegar a um consenso. E este consenso, que é da maioria, a gente precisa fazer, a primeira coisa que a gente precisa fazer lá na Câmara Federal é a reforma política. Eu me coloco, porque os partidos, porque o presidente do partido é contra o distritão. Eu disse isso, eu estava conversando ontem com o Valdemar Costa Neto, lá do Republicano, do PL, e disse para ele: ô Valdemar, vocês têm que entender que a única coisa que o povo brasileiro, a gente tem que dar ao povo brasileiro é a oportunidade de eles escolher quem eles querem. E o distritão, que são os mais votados, é uma coisa que todos os brasileiros entendem. É os mais votados e acabou. Serão os mais votados deputados federais, serão os mais votados deputados estaduais, os mais votados para vereadores. Então a pessoa não entende. Por que um vereador de 100 votos vai eleito, um de 1000 perde? Então, eu acho que o que a gente tem que fazer neste momento é, sobretudo, fazer com que a gente dê uma reforma eleitoral mais simples para o povo, para o entendimento de toda a população, e que essa população possa escolher os mais votados, tanto para a Câmara Federal, para os vereadores, e isso só é através do distritão. Agora, ao mesmo tempo, deputado, que facilita, claro, a compreensão das pessoas, o distritão não tira a representatividade de grupos menores, talvez, de minorias que hoje se encontram representadas no parlamento? Eu penso que não. Porque vai ser os mais votados. Pode ser de minoria, se for o cara. Minas Gerais tem 53 deputados. Se a pessoa entrar entre os 53, ele vai representar, ele será eleito. Só para você ter uma ideia. Então serão 53 mais votados que serão eleitos. Então eu penso que o distritão é a melhor maneira, e a melhor maneira de você fazer uma reforma e entregar ela para o povo brasileiro. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já esteve com a gente aqui outras vezes, já conhece o quadro. São perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas. Um ping-pong com a gente aqui. Combinado, deputado? Combinado. Para começar, PEC 32. Olha, eu sou favorável a começar a reforma tributária. E PEC 32, a gente, se tiver que ser feita alguma reforma administrativa, a gente tem que preservar os direitos das pessoas. Só isso. A reforma do imposto de renda. Eu sou favorável. O presidente da Câmara, Arthur Lira. É um bom presidente, ele tem feito um bom trabalho e eu acho que tem enfrentado, e a gente tem que enfrentar. Ele tem que enfrentar os problemas e procurar soluções. Ele tem feito isso. O MDB em Minas no ano que vem, candidato próprio ao governo? Eu penso que ainda é coisa para se pensar. Vamos ver. Se tivermos um candidato competitivo, a gente pode ter um candidato próprio. Lula versus Bolsonaro. Quem vai escolher é o povo. São duas pessoas que têm poder junto ao povo. São duas pessoas que têm carisma com o povo, e o povo vai decidir qual que é o melhor para o Brasil, se é Bolsonaro ou se é Lula, porque a gente não vê hoje uma terceira via. A gente vê duas pessoas disputando, um ex-presidente que fez um trabalho bom, um presidente que está fazendo o seu trabalho e que precisa mais dialogar. Nós precisamos de um presidente que dialogue mais. Eu sempre tenho dito isso ao presidente Bolsonaro, ele precisa dialogar e precisa, sobretudo, entender que quem faz jornalismo com amor, é uma profissão e precisa ser respeitado, seja ele qualquer jornalista, de qualquer entidade, de qualquer emissora de televisão,
porque ele está fazendo o seu trabalho. Nós precisamos respeitar as pessoas no seu trabalho e, sobretudo, não podemos penalizar ninguém. O papel do centro em 2022? Será de conciliar e, sobretudo, de fazer com que a gente coloque o Brasil no trilho certo. Deputado federal Fábio Ramalho, do MDB. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista, mais uma vez aqui ao Café com Política. Prazer falar com o senhor, bom fim de semana. Ô Rodrigo, muito obrigado, e posso afirmar para o pessoal do Vale do Rio Doce, nós vamos derrubar o veto e nós vamos dar àquelas pessoas o direito delas poderem crescer e fazer com que a Sudene faça parte da vida das pessoas do Vale do Rio Doce. Esse é o nosso compromisso e será a nossa vitória. E eu tenho certeza que nós vamos fazer essa Sudene e vamos derrubar esse veto. Muito obrigado, deputado.